um pouquinho mais, de evoluirmos, de resgatarmos erros do passado, de ajudarmos, inclusive, alguns irmãos nossos também a evoluir. E, como eu disse no início, todos nós estamos aqui em busca da nossa evolução. Vocês estão vendo na foto, parece uma criança, né? Correndo para a luz, e a família dela espiritual recebendo-a de braços abertos. É desta maneira que acontece quando a gente vem para cá e cumpre a nossa missão, cumpre o nosso papel. Tentar mudar aqui só um pouquinho, gente. Isso vai dar certo. Tá. Isso aqui, ó, é uma frase da Clarice Lispector, uma poetisa brasileira. Tem várias obras muito bonitas, muitas poesias muito bonitas. E ela fala assim: quantas vezes tenho vontade de encontrar não sei o que, não sei onde, para resgatar alguma coisa, que nem sei o que é e nem onde perdi. Então, muitos de nós, acho que já se deparou assim, às vezes, em algum momento, fala, nossa, mas que tristeza, que vontade de voltar para algum lugar que eu não sei nem muito bem onde é, de estar próximo de algumas pessoas, uma saudade de umas pessoas que assim, você fala, meu Deus, que saudade é essa, não consegue entender muito bem. Provavelmente é a saudade que a gente tem no nosso lar espiritual, de onde nós viemos, nossos familiares que nós lá deixamos, que nós sabemos que eles estão sempre nos acompanhando, sempre nos ajudando, também são os nossos anjos de guarda, nos dando força para seguirmos nossa caminhada. Eu não sei se alguém aqui teve uma experiência de desdobramento, mas eu já tive essa experiência e foi muito legal, e me chocou muito quando eu voltei, porque me deu uma tristeza muito grande, até eu lembro que na época eu chorei, porque eu senti um peso muito grande desse meu corpo, e então, assim, uma experiência foi muito, muito interessante para mim, foi muito, um grande aprendizado. Então, como eu disse, né, a gente às vezes tem saudade de um lar que a gente, nesse momento, a gente não entende muito bem, mas é o lar de onde nós viemos. Então, aqui, ó, voltando para casa. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito, que somos nós. Nós somos espíritos tendo experiências neste mundo material, neste corpo físico que nós estamos. Então, a sua existência terrena, ela é apenas transitória e passageira. Graças a Deus, nós já temos esse discernimento, mas muitos e muitos irmãos ainda não têm essa compreensão e não acreditam que a gente tem a possibilidade de reencarnar, que a gente já veio de outras reencarnações, de outras vidas, que nós já ocupamos outros papéis nessa sociedade. Então, assim, graças a Deus que a gente tem esse conhecimento e ele nos possibilita que nós possamos olhar o mundo de uma forma diferente. Então, algumas dificuldades, alguns obstáculos que são colocados, a gente tem eles como oportunidades de crescimento, certo? A gente não, mesmo assim, às vezes até se perde um pouco diante daquele cenário, daquela situação, mas geralmente quando a gente está muito equilibrado, muito concentrado no nosso propósito, a gente sabe que aquilo é uma oportunidade para a gente até mesmo reparar um erro que a gente teve no passado. Como eu lembrei, falando para vocês aqui, que essa vida ela é transitória. Então a gente sabe que amanhã de manhã, quem sabe eu não esteja mais aqui no planeta Terra. Mas enquanto aqui eu estive, eu procurei fazer o meu melhor. Eu sei que daqui eu não vou levar os bens materiais, eu vou levar minhas atitudes, as minhas ações, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Por isso a importância, a necessidade de a gente sempre estar praticando boas ações, boas condutas. Então aqui, ó, processo da vinda. Livro dos Espíritos, a questão 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Pergunta, sofrendo a prova de uma nova existência. O que significa isso? A possibilidade de uma nova vinda para você evoluir, você reparar, você ter a possibilidade de ajudar uma outra pessoa, certo? Então, o que é isso? Você vai depurar o seu karma, os seus erros de vidas passadas, de que maneira?
Você volta para o plano espiritual, você aprende, você tem a missão, você vai receber, e quando você volta para a sua reencarnação, é aqui que você vai depurar. Então, algumas pessoas passam dificuldades financeiras muito difíceis. Mas por quê? Porque numa vida passada, quem sabe, eles tiveram muito dinheiro e não souberam usar essa riqueza da maneira correta. De repente, a pessoa, ela lá numa vida passada, ela matou um monte de gente, ou mesmo ela se suicidou várias vezes, e aí numa encarnação ela vem sem a mobilidade, sem braços, sem pernas, uma série de limitações físicas. Por quê? Porque ela está tendo essa oportunidade de depurar. Então, para algumas pessoas, isso choca um pouco. Falar, tipo, não, você vai voltar numa condição dessa, mas Deus é amor, ele não quer o meu mal dessa maneira. Não, Deus é amor, ele está te dando a oportunidade de você reparar o seu erro, de você entender e você crescer com aquilo que você cometeu lá atrás. E aí você vem numa nova vida para você não cometer mais isso, para você aprender com isso e não cometer esses mesmos erros. A questão 164. Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará, o que vai determinar isso? É o grau da sua elevação, certo, meus irmãos? Então, quanto mais a gente viver menos nesse mundo, a gente tem que estar aqui, mas não pode fazer parte desse mundo. A gente está preocupado mais com a questão espiritual, com a nossa elevação, não se apegarmos tanto à questão material, aos possíveis conflitos que a gente tem no nosso dia a dia, não fazer disso uma briga que se arrasta por uma vida inteira, um conflito familiar que se arrasta por uma vida inteira. Então, se você tiver essa percepção, for resolvendo esses problemas ainda nessa existência, se melhorando cada vez mais, ajudando as outras pessoas, ajudando a região, ajudando a transformar esse mundo, sendo um mundo melhor para todos, um mundo mais justo, automaticamente o seu nível de evolução vai subindo. E quando você reencarna, você vai reencarnando para planos melhores, mais evoluídos, que é assim que funciona. Então, você vai tendo essa oportunidade de evoluir e está evoluindo também, né? Consequentemente, você vai para planos melhores. Agora, quando você faz o processo contrário, a tendência é que você vai viver em regiões mais densas, como a gente vive hoje nesse planeta, de regiões mais pesadas, onde a gente tem doenças, a gente tem conflitos, a gente tem muito ódio, muita inveja. Então, nesses mundos mais elevados, essas coisas não existem mais. Eles não precisam mais suportar, de repente, uma doença, passar por aquilo para evoluir. Não, eles já conseguiram passar por esse processo. Eles já estão num nível mais elevado do que a gente, num nível de evolução maior do que o nosso. Mas por quê? Por merecimento, certo? A gente tem que deixar isso bem claro. Nada vem de graça. Vem através do seu merecimento, do seu estudo, das suas boas atitudes, principalmente. Você é caridosa e uma pessoa misericordiosa. Então, aqui, planejamento reencarnatório, né? Tem aqui a expiação, a prova e a missão. Provavelmente, muitos de nós, né, a gente já passou expiação, né, eu acho que, eu não sei se eu posso falar a parte correta, mas acho que a gente está numa questão de prova hoje, mais de nossas provas. Acho que a expiação já foi para a gente, mas a gente vai ter a possibilidade de uma reencarnação de missão. Você imagina você ter uma missão tão grande para o Cristo, para Deus, para você trabalhar por esse planeta onde você está, pela humanidade. Né? Então está aqui a missão, obrigação, um compromisso, um dever a cumprir, uma ocupação para o bem. Então nós temos vários irmãos que reencarnaram. A gente tem o Chico, a gente tem o Divaldo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o próprio Papa, Mahatma Gandhi, Buda, enfim, vários, Sai Baba, Babaji, enfim, um monte de grandes mestres que reencarnaram com essa missão de ajudar a fazer o bem para o próximo. Então, a missão dele veio só para isso, ele não veio, às vezes, nem para cuidar dele, ele veio para cuidar das outras pessoas. Então, quisera que a gente possa chegar um dia a esse nível de falar, não, eu vim para cuidar das outras pessoas. Deus me deu essa possibilidade para eu vir e cuidar das outras pessoas. Então, aqui, uma nova experiência, questão 634. Por que o mal se encontra na natureza das coisas?
Falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Pergunta. É necessário que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal. Ou seja, a gente precisa conhecer os dois lados, certo? A gente precisa, isso aqui é uma escola, uma faculdade, onde a gente está aprendendo, como muitos de nós, lá atrás, a gente teve no prezinho, aí a gente foi para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série, aí fomos para a faculdade, outros optaram por cursos técnicos, outros decidiram outro caminho na vida. Então, todos nós estamos tendo essa oportunidade de aprendizado. E é isso que ele fala, é necessário conhecer o bem e o mal. Como que você vai falar de uma coisa que você não vivenciou, que você não tem experiência? Começa a vivenciar a sua experiência, o encontro consigo e com o outro. O homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer. Não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece. E aí, eu estava lendo um livro esses dias que é importante que muitas das vezes um espírito precisa estar próximo de outro espírito, por exemplo, num casamento, numa relação amorosa, ele precisa ter essa conexão, porque a energia do outro ajuda na evolução dele. Então, ele precisa daquela energia para estar ajudando. Um ajuda o outro. O que que é essa energia? São os valores, os costumes, a conduta dessa pessoa. Então, muitas das vezes, essa aproximação ela ocorre pela necessidade para esse espírito evoluir. Então, ele precisa ter essa conexão com esse outro irmão, ter esse contato, para quê? Porque esse irmão vai ajudar o outro na caminhada, e vice-versa. Olha que interessante. Então, a necessidade de a gente ter essa aproximação entre nós. Sabemos que muitos seres, eles têm uma situação diferente, como temos monges, os budistas, que eles passam horas e horas meditando, mas mesmo assim, eles têm contato com as pessoas. Eles têm momentos de contato com as pessoas. Então, para vocês verem, apesar de eles terem essa conexão muito forte com a espiritualidade, com os mentores deles, mesmo assim, eles têm contato com as pessoas. Comodismo e conformismo. A parte mais importante do progresso é o desejo de progredir. Aí que eu falo, é o seu merecimento. Não fique você achando que as coisas vão cair do céu de mão beijada. Se você não fizer a sua parte nisso, provavelmente você vai ter dificuldade de evoluir. Então, o que que é isso? É você ler, você colocar na prática, principalmente aquilo que você aprende, ser uma pessoa caridosa, ajudar os outros, ajudar num processo, num projeto social, independente ele de qual religião seja, mas você ajudar as outras pessoas, você fazer o bem no seu dia a dia, tudo isso vai ajudar você a progredir, certo? Porque não adianta você ser aquela pessoa que você tem uma teoria maravilhosa, só que a hora que você vai levar para a prática, você tem dificuldade. Então, a gente sabe que existem centenas de pessoas aí que, muitas das vezes, elas mal e mal conseguem escrever direito, ou têm nem um nível médio completo, e são pessoas de uma alma rica, gigantescas. Então, o que que é isso? É o progresso que ela teve, certo? Aí que vem a questão da misericórdia e da caridade, que essas pessoas são muito boas. Então, há duas espécies de progresso, que uma à outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado, o progresso intelectual e o progresso moral. Ou seja, uma coisa é você ser super conhecedor das coisas, mas na hora de você, na prática, você faz totalmente diferente. Desenvolvimento da afetividade. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. O amor resume tudo, toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Nós sabemos que Jesus Cristo, na sua passagem aqui, ele teve um amor muito grande pela humanidade, tanto é que ele voltou para ajudar a gente, senão provavelmente esse planeta nem existiria mais. Então, a importância da gente amar as outras pessoas, certo? Ajudar, ser carinhoso, seja educado no trabalho com as pessoas que estão lá com você, um colaborador, na sua família, principalmente, que não adianta você ser a pessoa mais querida dentro do centro, ou na sua igreja, onde for, não, no seu dia a dia, com as pessoas que andam
que fazem parte do seu meio, do seu relacionamento, o seu filho, a sua esposa, o seu esposo, a sua mãe, certo? Principalmente as pessoas mais idosas, a gente ter uma paciência muito grande com eles, porque sabemos que com o passar do tempo, o cérebro deles já processa diferente, né? Então já estão cansados, aquela coisa toda. Então a gente tem muito amor e carinho com eles. Isso tudo ajuda na nossa caminhada. A coragem é uma energia moral que, disciplinada, transforma-se em vontade, em força de vontade, perdão. É indispensável coragem para autoanalisar-se, para descobrir as falhas morais, as imperfeições em predomínio, as mesquinhezas do caráter e da conduta. Então, a coragem, ela nos ajuda, ela nos dá a força que a gente precisa continuar, mas acima de tudo, que a gente possa fazer a nossa autoanálise. Eu lembro que um dia, não me lembro se foi a Badia que ela falava isso, dessa questão de toda noite, falar assim, meu Deus, preciso fazer uma autoanálise das minhas atitudes, né? Como que foi meu dia, onde que eu errei, onde que eu posso melhorar. Então, isso que a gente precisa fazer, tentar e vendo o que a gente pode melhorar no nosso dia a dia, de que maneira que a gente pode ser até mais leve em relação às outras pessoas, principalmente em relação ao nosso corpo, essa nossa existência. Aí aqui, ó, encontro com a luz, quando a gente volta para casa, desafio de encarar e vencer o mal, prova do crescimento, atitudes de solidariedade, o encontro com as sombras. Lembrando que nós somos dualidade, nós podemos ser luz ou ser sombra. Então, a gente que escolhe o que a gente quer da nossa vida. Então, que nós tenhamos a certeza que nós possamos ser luz, não apenas para a nossa vida, mas para a vida das outras pessoas, principalmente. Que quantos e quantos espíritos estão por aí, desamparados, precisando de apenas de uma palavra da gente, um abraço, um carinho, um bom dia, né? Hoje eu fui comprar uma camisa para mim, que tem uma apresentação, e eu cheguei e parabenizei a menina pelo cabelo dela, um cabelo pintado de azul. Falei, nossa, que legal o seu cabelo, parabéns. E ela falou para mim assim, você não é daqui, né? Aí eu entendi o porquê. Eu falei, minha amiga, eu sou de uma região onde a gente costuma ser muito educado o tempo todo com as pessoas, né? Então, assim, aquela moça se sentiu feliz, porque o cabelo dela não é um cabelo comum, a tinta do cabelo dela, não era um cabelo pintado assim, então foge dos padrões que a sociedade acha correto. Mas eu parabenizei ela, porque ela está feliz, certo? Então, a gente tentar o tempo todo trazer alegrias para as pessoas. E fazendo isso, a gente tem a plena certeza de que a gente também vai estar bem, a gente vai estar se sentindo bem. Aqui, a falta de vigilância, resignação, indignação, o cair da máscara, as recompensas do bom combate. Um outro olhar, contato com o mundo espiritual, reacende um coração, convite ao exercício, à restituição do nosso poder. O que é o nosso poder? Das nossas faculdades mentais. Nós sabemos que aqui a gente tem as nossas faculdades mentais, elas estão limitadas porque nós estamos nesse corpo. Mas quando nós voltamos ao plano espiritual, nós temos a nossa plena faculdade mental. E aqui não é assim. O poder de ir está aos seus pés. Voltar com um outro corpo, carinhoso e com acolhimento. O amor resume toda a doutrina de Jesus. Então é isso. Quando a gente tiver a possibilidade de retornar, né, que a gente venha com um propósito ainda maior do que esse que nós passamos aqui, sendo pessoas mais caridosas, mais amorosas, acolhendo os nossos irmãos. Nós sabemos que esse mundo que a gente vive, eu até comento, sempre falo, nossa, se você quer caminhar para o outro, fazer o caminho contrário, as coisas são tão mais fáceis, parece que tudo flui tão facilmente, e quando você decide ter uma vida correta, caminhar, fazer o caminho certo, da conduta correta, de posturas corretas, as coisas parecem que são muito mais, parece não, elas são muito mais difíceis para a gente. Então, o caminhar material, ele é muito mais fácil, se você parar para pensar. Por isso que tem a questão da porta estreita e a porta, né, mais larga. Porque caminhar, ter uma visão, o propósito daquilo que você veio para fazer, trabalhar para Deus, trabalhar para Jesus, ajudar as outras pessoas, você tem que ter muita força, porque a gente sabe que a espiritualidade que não quer esse avanço, eles combatem muito o nosso trabalho. E aqui, para a gente finalizar, os amigos não dizem adeus, e sim até breve.
Então, nós sabemos que quando a gente retorna ao nosso lar, nosso plano espiritual, as nossas famílias espirituais estão lá, recebendo a gente. E sejam elas famílias de espíritos mais evoluídos ou de espíritos não tão evoluídos, né? Então, isso vai depender muito da nossa energia, de como a gente agiu aqui. Então, não pense em vocês que, se você teve uma vida totalmente não sei se a palavra correta seria errada, mas uma vida relacionada a vícios, muito materialista, fazendo mal às outras pessoas, matando, prejudicando, enfim. Não pense que você vai chegar lá em cima e você vai ser recebido de braços abertos pela espiritualidade amiga, não, você provavelmente vai para áreas mais densas, energias mais densas, ou áreas umbralinas, porque a tua energia é essa, a tua conexão é com esses seres, já diferente daquelas pessoas que pregam o bem, o amor, procuram ser melhores o tempo inteiro ajudando as outras, automaticamente a recepção vai ser essa lá em cima, certo? Então a oportunidade está aí, está na cara de todos nós. Basta a gente todo dia acordar e pedir forças e entender o nosso papel de espíritos que estão de passagem num planeta chamado Terra e que a gente veio aqui para se melhorar e ajudar as outras pessoas. Eu sempre costumo dizer que sempre a gente tem que vigiar muito para a gente não errar, não cair nos erros, que são erros que provavelmente nós cometemos em outras existências. Então, quando a gente tem essa vigilância, esse cuidado, fica mais fácil a nossa caminhada. Meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Eu vou deixar o microfone aberto para vocês alguns minutos, se alguém quiser fazer alguma colaboração, algum complemento. Já convidando-os, nós temos o Evangelho no Lar não, Estudos de André Luiz, às 20 horas, e vai ser um novo link que a gente vai gerar daqui a pouco. Então, vou deixar aberto aqui para vocês, se alguém quiser fazer algum complemento. Oi, Abadia, fica à vontade. Tá, boa noite a todos. Abrir um parêntese aqui, que quando a gente fala nesse encontro com a nossa sombra, a gente sempre pensa nas coisas ruins, né? Naquele lado nosso falho, mas na verdade a nossa sombra, ela não é só isso, a nossa sombra é o desconhecido, aquilo que está no nosso subconsciente, mas nem sempre são só as coisas que não são boas. Muitas vezes nós temos um talento escondido lá e que a gente não acredita nele. Então, esse encontro com a nossa sombra é esse encontro com a nossa real natureza, com aquilo que nós somos também. Além da gente encontrar com aqueles pontos que nós precisamos conhecer para que nós possamos aperfeiçoar, também existe aquilo de bom que existe dentro de mim que eu não conheço. Então, muitas vezes, a gente não tem muito essa percepção do que seja a sombra. Então, a sombra é o desconhecido que existe em mim, tanto de falho quanto de algo bom que existe. Por isso que a gente precisa se voltar para dentro para nos conhecer. Conhecer aquilo que é falho, mas também conhecer aquele talento que está ali, muitas vezes enterrado, que eu nem sei que existe. Então, antes eu via a sombra como só algo ruim. Aí um dia alguém falou nesse outro lado da sombra e eu nunca me esqueci, que a sombra é o desconhecido, aquilo que eu desconheço em mim. E é isso. Muito obrigada pelo estudo, Alessandro. Oi, Abadia, eu que agradeço. A minha namorada, ela é psicóloga, a Suzete, ela sempre fala que a sombra, na verdade, precisa ser acolhida, precisa ser amada, né? Então, quando a gente faz isso, a sombra deixa de existir. Fica apenas o amor, apenas a luz. Bom, meus amigos, então a gente vai encerrar. Lembrando que daqui a pouco, 8 horas,
Estudos de André Luiz, a gente vai compartilhar outro link lá no grupo. Eu vou pedir para o meu amigo Eleodoro, meu colega, de estudo de segunda-feira, para que ele possa fazer a nossa prece de encerramento. Eleodoro? Posso ser, Alexandre? Vamos levar nosso pensamento a Deus, Pai Todo-Poderoso, e agradecer por mais esse dia, agradecer por essa união de irmãos em comum com o mesmo objetivo, né? Que é aprender a trilhar o nosso caminho e vivenciar essa sombra que nos acompanha, que possa ser essa sombra do ensinamento de Cristo, que cada vez nós possamos evoluir mais na simplicidade e na harmonia do amor. Isso eu peço e agradeço em nome de Jesus. Assim seja. Amém.